Bom dia, companheiros. Qual delas a mais bonita, hein? Espetáculo. Está um bocado escuro, eu sei. Portanto, vocês já sabem mais ou menos qual vai ser a minha opção para o dia-a-dia, para a deslocação dia-a-dia, e vou explicar porquê. Para que não haja dúvidas e as coisas fiquem todas dentro do seu contexto, eu gosto muito, mas muito de motas. E há que realçar também que era um pouco, digamos, até muito desconfiado em relação às bicicletas elétricas. Mas foi só até experimentar a primeira. Porque depois de experimentares a primeira, corres aqui um grave risco. É de ficar viciado, ok? Vamos já meter por aqui. Portanto, eu, neste momento, esta paisagem que estão a ver, sou eu a deslocar-me para o trabalho. No meu caso concreto, teria duas opções. Ou viria pela autoestrada, ou viria ali pela Marginal. Pela Marginal podia observar toda esta paisagem, é um facto. Mas aqui estou a fazer parte da paisagem, certo? Ah, pois é. Mas para vos continuar a manter aqui bem por dentro desta minha opção, de me começar a deslocar todos os dias de casa para o trabalho na e-bike, também se prende com o motivo de eu trabalho a 33 km, portanto não é longe, são 33 para lá, 33 para cá. O que numa e-bike, como no pico do esforço tens sempre a ajuda do motor, chegas ao trabalho sequinho, sem necessidade de tomar duche, por aí fora, tudo impecável. E importante também é de referir que, no caso desta Yamaha Booster Easy, eu tenho sempre carga para ir e voltar. Ela estima em autonomia, eu creio que é os 120 km de autonomia. Veja o vídeo que eu já fiz da review desta bike. Verdadeiramente, eu como ando sempre aqui em modo automático, não me dá esses 120. Mas sou eu, é uma opção que eu tenho, que ando em modo automático, é a própria máquina que vai gerindo se precisa de ir no modo Eco, ou Eco Plus, ou normal, ou WAG, portanto, é ela que vai gerindo. Até agora, pela experiência que tenho, ela faz-me 80 km de autonomia, na boa, em modo normal, em modo automático. Portanto, dá para ir e vir sem sequer ter que carregar a bateria no emprego. Mas há e-bikes com menos autonomia, é um caso de também de falarem na empresa onde trabalham, se podem carregar, isto não gasta absolutamente nada, não é? A carregar. Outro dos aspectos que podes também ponderar é os consumos, não é? Porque o facto de carregares uma bateria elétrica é diferente de meteres combustível. É sempre mais barato, não há hipótese. Faças as contas por onde fizeres, tenhas uma 125, tenhas uma 50 a combustão, uma bike elétrica para carregar sairá sempre, mas sempre mais barato. Isso é um facto, é factual, não vale a pena pensar muito sobre isso, porque é um facto, ok? Vamos aqui a um fator muito, mas muito importante na decisão, de teres a decisão por optares pela e-bike. Ora então, um dos fatores fundamentais é o bem que estás a fazer à tua saúde, ok? Não tenhas absolutamente dúvida nenhuma que, embora seja uma bicicleta que no fundo tens assistência elétrica, não é? Para no pico do esforço poderes ter essa assistência, esta Yamaha tem assistência ao torque, portanto, ainda tem aqui uma coisa extra que é, consoante tu fazes mais força, ela vai-te assistindo consoante a força que tu precisas, ou seja, o torque que tu dás no pedal, ela vai-te assistindo ao mais ou menos, o que é excelente. Mas no fundo, dê por onde der, estás a fazer exercício. Por mais que vais com a assistência toda metida, acabas por estar a circular com as tuas pernas, aquele campo eletromagnético que anda à tua volta faz-te bem à tua cabeça. E isso é fundamental, ok? Fundamental.
vais-me dizer, epá, mas não faz tanto exercício como se fosse com uma bicicleta normal. Epá, mas até se quiseres, desligas a assistência, vais só a pedalar, tranquilo. Pá, não é a mesma coisa, são bicicletas mais pesadas, é um facto. Mas, pá, traz um benefício à tua saúde que vais agradecer. Epá, não estou a tentar convencer de nada, mas vais agradecer, ok? Vamos continuar a viagem. Ora, estou quase a acabar o vídeo. Vamos só aqui tocar aqui num tópico, pá, que alguns até preferiam que eu não falasse, não é? Que é, no fundo, epá, podemos estar a contribuir para reduzir a pegada ambiental, não é? Não sou cientista, não faço ideia, pelo menos é a percepção que eu tenho. Sei que alguns dirão, epá, nem devias ter tocado nesse assunto porque o fabrico das baterias... Companheiros, falo daquilo que até agora acho que é, não estudei o assunto epá, exaustivamente para vos poder dizer se reduz ou não. O que é facto é que, por exemplo, para comprarem uma máquina destas, podem-se candidatar ao Fundo Europeu de Mobilidade, acho que é uma cena assim, em que vão ter uma ajuda na compra de uma bike destas, não é? Pá, e não é tão pouco como isso. Portanto, ou seja, tem ali uma ajuda considerável. Esta máquina, inclusive, está com uma ajuda também da parte da Yamaha. Pá, não é publicidade, é mais uma forma de que eu também gostava que me informassem. Isto está a ter uma redução de custo brutal até ao fim do ano, não é? Mas brutal. Não deixem de passar no site da Yamaha, qualquer um deles. Se forem ao da Motor 7, é quem nos está a apoiar, não é? Vão ao da Motor 7 e vejam ao preço que está esta bike. Mais outra coisa, estas e-scooters, que muitos chamam uma praga, epá, eu chamo uma opção inteligente, ok? Não era inteligente, era eu arrancar com o descanso posto. Vamos continuar. Mas no fundo é jeito de conclusões finais, só para vos dizer que, no meu caso pessoal, eu acho uma excelente opção, porque para o trajeto que eu faço, lá está, para as necessidades que eu tenho, epá, e para o tempo que eu tenho para fazer isto, ao mesmo tempo que eu adoro fazer exercício e me proporciona fazer esse exercício, portanto, ideal para mim, o que não quer dizer que seja para ti. Portanto, antes de te meteres numa opção dessas, pensa bem quantos quilómetros é que vais fazer, o percurso que vais fazer, se tens autonomia suficiente na bateria, se podes carregar no emprego no caso de não teres autonomia suficiente. Portanto, uma série de fatores. Pondera. O ano novo está aí a entrar, 2025 está mesmo aí à porta, se calhar já estás a ver este vídeo em 2025. Mas a altura de tomar decisões, pá, e nada melhor, penso eu, espero que este vídeo venha a contribuir para tomares uma decisão, mais do que a tua decisão seja pôr de parte as e-bikes, ok? Porque tu é que tens que ver qual é que é o teu caso pessoal, pá, e se compensa, se não compensa. Também em jeito de conclusão final, e não vá alguém me ter interpretado mal, mas também se interpretou mal, não ficou até esta parte do vídeo. Se eu trocaria a minha moto por uma e-bike, companheiros, estou a trocar neste momento no dia a dia, ok? Uma moto ou uma bicicleta elétrica não substitui uma moto em todos os casos. Eu vou fazer um passeio de 300 km com a minha mulher ou de 100 km que seja, se calhar vou de moto. Eu adoro motas, adoro. Hein? Agora, também adoro e-bikes. Neste caso, eu já gostava de bikes e rendi-me completamente ao conceito, como eu vos digo, era desconfiado e agora passei a ser, também terminado em ado, viciado em e-bikes. Estou mesmo viciado. Pá, com isto tudo, espero que ponderem, tomem as vossas decisões. Espero que o 2025 seja um ano espetacular, que vos traga tudo bom para vocês, para a vossa família, para os vossos mais próximos. A família, no fundo, às vezes não são família de sangue, mas são nossa família. Para todos, para que seja um ano em que vos corra tudo como vocês desejam, que corra tudo de bom,
sejam positivos, pá, sobretudo, uma palavra que gostava que fosse lema de 2025. Ama ao próximo, não odeies, ok? Faz e faz pelos outros aquilo que gostarias que fizessem por ti. Torna a vida dos outros feliz, ok? Até fico emocionado. Ser feliz, que isto é do caraço. Abração. Bom 2025.